Tranquilo. E daí Deixa eu só te fazer uma pergunta. E o final, tu quer que eu faça ou vocês fazem aí? Claro, não. Sabe que aqui é banho completo. Aproveitar as vibrações de Maria através de você, né? Daí tu te organiza ali e finaliza. Se tu achar que deve abrir uma pergunta que o pessoal queira, fique bem à vontade. Eu só vou abrir, né, como trabalhador da Redenção, eu e os espíritos da Casa da Redenção estamos a postos, né? Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e vieste me ver. Então o justo lhe responderá: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, vos demos de comer, ou com sede vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes fizeste com relação a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. A lição prossegue, fica para as nossas reflexões e considerações. Elevamos neste momento, então, o nosso pensamento, buscando nos aproximar dos benfeitores amigos que organizam essa tarefa, rogando a proteção de Maria Santíssima para todos os trabalhadores da vida, que possamos, nesta noite, nestes momentos em que estaremos reunidos sob suas vistas, Senhor, enriquecer os nossos conhecimentos, aprofundando na essência espiritual de todos nós, sob tua tutela. E assim estamos nos encaminhando para o encontro com o Pai, segundo os teus desígnios para nós outros. Muito obrigado, Jesus, por tudo que recebemos neste momento. E declaramos abertas as atividades. Em nome de Jesus, que assim seja. Janice. Que assim seja. Só queria te perguntar se o meu áudio está chegando bem aí. Para mim está ótimo. Tá, beleza. Então tá, muito obrigada. Então, queridos amigos desta casa abençoada, da redenção, é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite, compartilhando os nossos aprendizados com todos vocês, irmãos, com todos que estão nessa sala neste momento e com todos aqueles que ainda virão para ouvir estas lições que não são nossas, mas que muito nos auxiliam nessa nossa caminhada evolutiva. Então, saudamos a todos com muito carinho. Eu sou Janice Assis, participo da Casa Espírita Leão Denis, em Santa Maria, e também do Grupo Arte Luz, em Santa Maria. E com muito carinho estamos aqui hoje para trazer uma reflexão acerca das nossas atitudes. Então, trazendo deste livro do Hamed, Renovando Atitudes,
que ele coloca aqui exatamente essa proposta de renovarmos, de trazermos o nosso interior à tona para que possamos, então, de posse dessa reflexão, nós estarmos nos transformando, fazendo esse olhar interior para que possamos melhorar a nossa convivência conosco mesmo, a nossa convivência com o ambiente em que vivemos, a nossa convivência com os nossos irmãos de caminhada. Então, com muita alegria, a gente traz esta reflexão do Hamed, Renovando Atitudes, da sua obra, Renovando Atitudes, e também, dentro dessa obra, tem vários outros contextos da obra As Dores da Alma. Então, o Hamed, quando ele traz para nós esses temas, no primeiro momento, a gente imagina, por exemplo, com o livro As Dores da Alma, a gente imagina que ele vai fazer um consolo, que ele vai nos dizer assim, meu irmão está sofrendo, faça uma prece, volta-te para Deus. Sim, ele diz tudo isso, mas ele diz também que as dores da nossa alma são dores construídas por nós através de vários sentimentos, pensamentos e atitudes que nós temos no decorrer da nossa existência. E o Renovando Atitudes traz uma proposta de nós olharmos para dentro de nós e nos renovarmos. E este momento é muito propício para isso, por isso eu trouxe este tema para as nossas reflexões na noite de hoje, para que a gente possa, nesse momento de pandemia, em que estamos tendo vários contextos diferentes, várias experiências diferentes, jamais vividas por nós anteriormente, em que somos convocados a esse olhar mais profundo para o nosso interior, uma vez que nós já estamos há bastante tempo com esses ensinamentos que possam nos trazer essas reflexões. Agora, neste momento em que estamos mais recolhidos às nossas casas, nós estamos tendo a oportunidade de olharmos para dentro de nós, de repensarmos as nossas condutas conosco mesmo e principalmente com os nossos irmãos que nós convivemos no nosso lar. Não é muito comum nós fazermos esse mergulho para dentro de nós, para olharmos e refletirmos sobre cada atitude, sobre cada pensamento que nós temos. Então, essas obras e esses autores, como Hamed, como a Joana, eles vêm para nos auxiliar nesse olhar interior. Então, ele diz, no início da sua obra, que a maior dificuldade que enfrentamos para entender novas ideias é a tendência que temos de retomá-las ou tentar explicá-las utilizando a nossa maneira habitual de ver e sentir, e retraduzindo tudo em linguagem coloquial e convencional. Então, se nós pudéssemos esmiuçar essa fala do Hamed, seria o seguinte: nós queremos mudar as nossas questões, as nossas atitudes, mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes. Então, é uma frase que eu não sei de quem é, porque é atribuída a vários autores, que seria fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se nós queremos um resultado diferente do que nós estamos tendo hoje, nós precisamos fazer diferente, trilhar um outro caminho que não seja esse, porque esse a gente já sabe que não vamos chegar a lugar nenhum e que não vai nos levar ao que queremos. Então, para uma nova situação, é necessário novas maneiras, novas posturas, novos pensamentos. E em se tratando de renovar atitudes, a primeira coisa que nós precisamos fazer é abrirmos a nossa mente ao novo, porque muitas vezes nós ficamos limitados, vivendo todos os dias as mesmas coisas e queremos que isso mude. Então é preciso que a gente abra a nossa mente e neste momento é um momento propício para que a gente faça isso.
abrir as nossas mentes, para que a gente possa olhar um pouco além do que nos cerca, um pouco além do que somos, enfim. E esse renovar de atitudes, ele precisa ser sob a inspiração de Jesus. Então, o Hamed nos diz que, convidados à reflexão de que precisamos ser francos e honestos conosco mesmos e com os outros. E isso, essa franqueza conosco e com os outros, nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas nas múltiplas situações da vida. Reações essas que nos impedem o autoconhecimento e anulam toda e qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com os outros. Então, o que ele está nos dizendo nesse momento? Que nós precisamos ser honestos com os nossos sentimentos, de não nos enganarmos com os nossos sentimentos, que muitas vezes são aquelas desculpas que a gente dá para os nossos sentimentos. Ah, eu fiquei com raiva porque o fulano me provocou. Eu xinguei porque também eu fiquei, eu estou abalado, eu estou passando por um momento difícil, então eu estou assim agressivo com todas as pessoas. E o Hamed está nos dizendo nesse momento, e é também o ensinamento de Jesus, que muitas vezes isso são caminhos que a gente vai ver mais para frente, que nós usamos para desculpar as nossas situações. Então, quando nós não olhamos de frente para esses sentimentos, quando nós não somos francos e honestos com esses nossos sentimentos, isso vai abrindo em nós várias chagas, várias feridas, várias, inclusive reações, né, que vão nos fazendo migrar para a doença mental, inclusive. Então, achei interessantíssimo o que ele disse nessa fala. E aí a gente precisa falar um pouquinho de autenticidade e educação. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu falo tudo que eu penso, porque eu sou autêntico, eu não meço as minhas palavras, porque eu gosto de ser autêntico. E aí eu coloquei autenticidade versus educação, porque para sermos autênticos, para sabermos, ou para nos expressarmos com a autenticidade que nos é característica, nós não precisamos ser mal educados. Nós podemos usar de toda a nossa polidez, da nossa educação, para expressar o que nós sentimos. Não precisamos ser falsos de dizer que estamos nos sentindo bem, quando na verdade não estamos, que gostamos de alguma coisa quando na verdade não gostamos. Então, não é essa postura que o Hamed nos coloca, é exatamente a postura de que nós podemos ser autênticos, mas também educados. Então, ele diz assim, ó, o mestre sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade, dos esconderijos psicológicos que edificamos como métodos de defesa e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou para camuflar nossas diversas predisposições, inclinações, tendências naturais. Então, aqui, o que ele está dizendo dos esconderijos psicológicos, né? Edificamos como métodos de defesa. Então, muitas vezes, a gente encontra uma pessoa que, quando a gente pergunta alguma coisa, a pessoa imediatamente agride, porque ela imagina que ela vai ser agredida. Então, é quando nós temos estas posturas. Então, são esses esconderijos psicológicos que nós temos e que, por trás de cada ação das nossas, existem vivências do passado ou do presente que estão lá, escondidinhas, né, no nosso inconsciente, e que a gente, quando necessário, ou quando nós estamos sendo desafiados, eles aparecem, esses esconderijos, eles saem para fora. Então, são métodos de defesa que nós temos
muitas vezes para camuflar os nossos sentimentos e as pessoas que somos, né? Porque todos nós temos erros e acertos, defeitos e qualidades, mas muitas vezes nós tentamos camuflar os nossos defeitos, o que não é necessário, porque todos nós temos defeitos. E a Joana nos diz que não é feio nós deixarmos vir à tona os nossos defeitos. E é preciso que assim aconteça para que a gente possa se perceber, para que a gente possa tomar ciência desses defeitos, mas também olhar para eles com carinho e, a partir daí, transformá-los. Então, ela diz ainda, o Hamed diz ainda que as armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção os nossos limites, fazendo autoobservação da vida em nós e fora de nós. Então, de novo, ele traz aqui essa auto-observação. Se a gente parar para se olhar, a gente vai perceber todas as nossas atitudes. E é um exercício que podemos fazer todos os dias. Por exemplo, quando nós temos uma raiva, a gente precisa parar e pensar por que eu estou tendo essa raiva. Se a atitude de uma outra pessoa nos trouxe mal-estar, às vezes a gente fica até nas redes sociais, uma pessoa fez uma postagem, agora em tempos de eleição é bem comum isso, uma pessoa fez uma postagem e eu fiquei extremamente incomodado com aquilo, eu fiquei nervoso, o coração acelerou, e aí esse é um momento que eu preciso parar para pensar por que eu estou nervoso, por que o meu coração está acelerado, se foi o outro que fez aquela postagem, se foi o outro que falou. É que aquilo que a outra pessoa postou, ela tem ressonância dentro de mim. E ao encontrar essa ressonância, alguma coisa despertou em mim, do passado, do presente, e isso me alterou a emoção, me alterou o estado de paz, de espírito, de tranquilidade. Então, acontece muito isso, muitas vezes nós nos alteramos vendo as atitudes das demais pessoas. Então, é nesse momento que a gente precisa parar e pensar por que eu me alterei com essa postagem, por que eu me alterei com essa fala, com essa conduta, com essa atitude dessa pessoa. O que é que eu preciso mudar em mim? Qual é a ressonância que isso tem em mim para que possa estar desta forma, desta maneira? E aí ele segue dizendo ainda, observar as próprias mazelas, os erros e comportamentos é importante para o conhecimento interior. Perceber esses comportamentos infantis, acolher e analisar. E o mais importante, aprender a conviver com eles até que possamos ser transformados. Então, muitas vezes nós ficamos extremamente frustrados quando a gente estuda no Espiritismo e a gente acha que já adquiriu a paciência. Então, a gente imagina que já tem paciência, que já tem solidariedade, enfim, qualquer outra virtude. E aí, quando a gente se percebe, e num determinado momento, sem paciência, sem tolerância, sem solidariedade, nós nos frustramos. E a gente fica pensando assim, meu Deus, eu já tenho uma caminhada, como é que eu ainda estou sendo intolerante? Como é que eu ainda estou perdendo a paciência? E a gente diz muito isso, né? Eu perdi a paciência. Nós não perdemos o que não temos. Se em algum momento a gente pensou que perdeu a paciência, é porque ainda não temos. O que acontece é que, para adquirirmos uma virtude, nós precisamos ter o mesmo comportamento durante um longo tempo, ou seja, a partir do momento que adquirimos até o final da nossa existência ou da nossa vida.
Então, muitas vezes nós acabamos nos frustrando por isso. Mas é importante que a gente possa se perceber essa autopercepção de que eu sou um ser em construção. Acho que esse é o ponto mais importante, que eu sou um ser em construção. E se eu sou um ser em construção, eu vou permear durante a minha existência entre erros e acertos até chegar a espírito puro. E é por isso que aqui entra, então, o auto-perdão. Muitas vezes as pessoas desanimam, estão angustiadas, deprimidas, porque não exercem esse auto-perdão, essa comiseração para consigo mesmo. No Evangelho tem uma frase que eu acho importante nós refletirmos. Ele diz assim: sede severos, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. E a gente tem que entender o que seja essa severidade, porque quando a gente lê essa palavra severo, parece que a gente precisa ser carrasco com os nossos sentimentos e super indulgente para com os outros. Se nós pegarmos ao pé da letra essa frase, nós vamos ser muito carrascos conosco e vamos permitir que as pessoas façam tudo para nós ou contra nós. E não é exatamente isso que essa frase quer dizer. Ela quer dizer que nós devemos ter compreensão, que é a indulgência, né, com os defeitos dos nossos irmãos, e o severo quer dizer que a gente precisa observar os nossos, porque nós vivemos sempre observando os defeitos dos outros e nos desculpando. Então, quando talvez essa frase ela esteja assim nesse contexto que é para chamar atenção mesmo, para nos impactar, a gente percebe que este severo não é eu fazer muitas vezes autoflagelos, como a gente tem acompanhado ao longo da história da humanidade, quando tínhamos um erro. Então, não é exatamente isso que o Evangelho está nos dizendo, mas é a gente olhar e perceber que que nós temos erros e que precisamos vigiar mais as nossas atitudes e, naturalmente, transformar. E aí, com relação à indulgência para com os nossos irmãos, a gente precisa compreender que cada um está num determinado estágio evolutivo e, portanto, tudo que lhe é possível fazer no momento, ou seja, conduzindo-se no agora com o melhor de si. As pessoas, muitas vezes, não conseguem entender diversas coisas, e nós precisamos compreender o estágio evolutivo nosso e de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é importante que a gente possa também refletir sobre isso, que a natureza não dá saltos e que nós vamos, ao longo da nossa existência, melhorando, e o nosso entorno também vai melhorando, o nosso redor também vai melhorando. Mas é importante que a gente possa fazer essa autopercepção. Então, o Renovando Atitudes do Hamed, ele passa basicamente por isso, por renovarmos-nos a cada dia. E se a gente tiver algumas vitórias no nosso dia a dia, que sejam pequenas, já estaremos renovando as nossas atitudes. Por exemplo, se eu vi uma postagem na rede social, eu não responder com agressividade, eu já vou ter uma pequena vitória. E é dessas pequenas vitórias que nós vamos construindo o nosso ser integral, o nosso ser angelical, que vai poder frequentar ou habitar os mundos mais evoluídos, como todos nós queremos. Todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos a saúde, todos nós buscamos o bem-estar. E o Hamed vem nos dizer, tanto nessa obra Renovando Atitudes, quanto nas dores da alma, nos prazeres da alma, que não há saúde, que não há bem-estar, que não há equilíbrio se nós não trabalharmos essas nossas dores, essas nossas mazelas, esses nossos vícios. Então, a gente precisa trabalhar esses nossos vícios
para que a gente possa ter equilíbrio, ter saúde. Todos nós queremos ser felizes, mas é preciso trabalhar, porque o bem-estar, ele dá trabalho. E a gente precisa, então, fazer essa construção do nosso bem-estar. Primeiramente, nos observando e também não só nos observando, mas buscando em pequenas coisas nos transformar para que a gente possa transformar as grandes coisas. E também nos perdoando. A questão do perdão é super importante, porque a falta de perdão para conosco nos paralisa, porque muitas vezes a gente diz, poxa, eu não vou aprender nesta encarnação. Isso é uma falta de perdão, de auto-perdão. E muitas vezes de acomodação também. Então, bom, eu tenho assim a eternidade pela frente, então isso aqui eu vou deixar para as próximas, porque dessa vez não vai dar. E a gente às vezes nem tenta, nem faz esse exercício do tentar, que vai nos melhorar, que vai nos modificar, que vai nos transformar. Então, neste momento de pandemia, o que seria renovar as nossas atitudes? Nós podemos simplesmente ficarmos de braços cruzados em casa, porque, afinal de contas, é para ficar em casa. Mas também nós podemos ficar em casa com as nossas mãos operosas. Nós podemos ficar em casa trabalhando, nós podemos ficar fazendo cursos, nós podemos ficar olhando conteúdos que nos edifiquem, que nos auxiliem. Então, o renovar as nossas atitudes, ele pode ser em tempo integral. Não precisa ser exatamente sentado para ouvir uma palestra, não precisa ser exatamente sentado para ler um livro, mas ele vai sendo feito em tempo integral nas nossas vidas. Nós vamos, ao longo das nossas existências, passando por várias fases, por várias etapas, por muitas coisas boas, mas também por muitas dificuldades. E essas dificuldades e esses momentos, sejam eles quais forem que nós vivemos, eles vão nos construindo e nos auxiliando a nós trilharmos esse caminho da evolução. Naturalmente, não é fácil renovar as nossas atitudes, não é fácil nós nos transformarmos, porque como diz o André Luiz, contra o nosso anseio de luz, nós temos os milênios de sombra, e isso significa que nós temos hábitos que adquirimos ao longo da nossa existência. E nesse momento que nós somos chamados a uma renovação maior, esses hábitos, eles saltam quando nós pretendemos nos modificar. E aí eu trago um exemplo muito simples que acontece com todos nós, quando nós mudamos um móvel da nossa casa de lugar ou tiramos qualquer coisa do seu lugar habitual, que aquilo ficou ali durante muitos anos, e nós resolvemos trocar de lugar. E aí, as primeiras vezes que nós vamos buscar isso, seja o móvel, seja o que for, a gente vai no lugar antigo. Por quê? Porque nós criamos o hábito de ir ali. Assim também nós temos o hábito interior. Nós criamos o hábito de ir ali. Então, por exemplo, se alguém me ofende, o hábito é eu revidar. Nós criamos esse hábito. E desconstruir esse hábito, ele é muito mais difícil. E vou precisar de muita persistência, de muita paciência, de muito equilíbrio, de muito exercício mesmo, para poder reconstruir essa atitude. E assim, todas as demais. Então, para que a gente possa renovar as nossas atitudes, é imprescindível que a gente tenha, primeiro, bastante paciência. Paciência com os outros, paciência conosco. Nós precisamos ter persistência. 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos, a gente vai precisar persistir naquilo, para que a gente possa alcançar o que queremos. E a outra questão de renovar as nossas atitudes também é muito a nossa questão da nossa conexão com Deus.
porque muitas vezes nós vamos trilhando sozinhos, achando que nós conseguimos vencer sozinhos. Nós não somos super-heróis, mas muitas vezes nós nos posicionamos como super-heróis. Não, isso aqui eu vou vencer. E não buscamos ajuda nem de Deus, nem de tudo que está à nossa volta, seja a medicina, seja os nossos irmãos da casa espírita, seja a nossa família, sejam os nossos amigos, enfim. É preciso buscar essa ajuda quando nós não conseguimos trilhar sozinho as questões que nos perturbam, que nos incomodam, que nos deixam com mal-estar. Então, é preciso a gente buscar isso, e principalmente buscar a Deus. Eu gostaria de deixar uns minutinhos também para que, se os irmãos quiserem fazer colocações e perguntas, eu trouxe aqui mais ou menos a fala do Hamed, e ele finaliza falando sobre o Evangelho, que é o nosso código de leis morais, para que a gente possa melhorar essa nossa postura, mas eu deixo também um pouquinho, se os irmãos quiserem perguntar, ou se quiserem também contribuir, estamos à disposição. Eu acho que nenhuma pergunta já. É que está bem objetivo, né? Como o Hamed, né? Ele toca nos detalhes, né? Dos nossos atavismos, que eu sempre digo, né? Que a gente carrega. Se a gente carregasse só o corpinho, era mais leve, mas a gente traz um entulho junto, né? Que é aquilo que tu colocou ali, e esse hábito que a gente deve ter, de saber que a gente tem muitas sombras, né? Muita resistência interna, que são as sombras, são as experiências que declinam sobre a nossa realidade espiritual, que depõem contra, mas também a luz do espiritismo hoje assim, eu me sinto grande, né? Eu digo, em primeiro lugar, que a gente tem que esbanjar perdão para si próprio, né? Porque se nós não tivermos esse ato de perdoar, e claro, e nesses tempos da pandemia, então, o perdão ao próximo está sendo quase que uma instituição, né, predominante, porque se nós tivermos dificuldade, e as temos, de lidar com as nossas diferenças, né, de compreensão, às vezes, do mesmo assunto. Hoje tu estava falando, eu estava lembrando que hoje, na hora da prece, o nosso tema girou em torno disso, né? Quando Jesus apresenta que todo o ensino se direciona no ato do que nós fazemos aos outros e a nós mesmos, e que ali está a síntese de todos os profetas, que até Jesus trabalhavam no sentido de acordar, né, as coletividades para o bem, vamos dizer assim, para estar na presença de Deus. E nós, ainda resistentes, né, a todos eles, Jesus veio, nós continuamos ainda 2000 anos nos debatendo, mas o Espiritismo, eu acho que ele está dando um contributo para nós, espíritas, e agora a gente está recebendo a pá de cal, porque hoje ainda fiquei analisando que todas as estruturas que nós conhecíamos até a pandemia esboroam-se, né, esfacelam-se. Tudo aquilo que nós quisemos ou queríamos fazer, não podemos mais.
E uma realidade é essa da questão virtual, porque então assim, como, né, desenvolver esse nosso lado de reconhecer, talvez seja mais oportuno a gente identificar o que de fato a gente é, porque até então a gente estava usando as mídias como um passatempo, né, ver fulano, a foto, comercial de margarina, quer dizer. E agora não, virou uma unidade de relações, né, com a família inteira, em todas as circunstâncias que nos somos convocados, né? Assim, em linhas gerais. Contigo, Janice. E realmente a gente percebe, assim, nesse momento, a gente percebe a solidez da doutrina espírita, que, na verdade, é a doutrina de Jesus, né? E todo o conhecimento, todo o amparo, toda a sustentação que essa doutrina nos dá neste momento. E a gente pode viver todas as nossas questões, mas se a gente tiver esse momento de voltarmos para nós e para a espiritualidade, é isso que nós somos. É que muitas vezes nós chegamos na Terra e esquecemos que nós somos seres espirituais, vivendo temporariamente uma situação material no corpo físico, no planeta Terra, no caso nosso, e muitas vezes esquecemos que nós somos seres espirituais, esquecemos até que nós temos a nossa verdadeira pátria, que para lá retornaremos. E como vivemos esquecidos disso nesse mundo, quando acontece qualquer coisa que nos abale, aí então acontece o desespero. E é por isso esse convite, que já vem há bastante tempo, em toda a série psicológica da Joana, em toda a série do Hamed, para que a gente possa agora, depois de termos um pouco mais de intelectualidade, nos voltarmos para o nosso interior, porque nesse momento nós já estamos maduros para olharmos para dentro de nós, para nos percebermos e principalmente para nós nos renovarmos. Então, até então, nós estudávamos os fundamentos, a história, nós adquirimos todo o conhecimento fora de nós. E agora nós somos convidados a buscarmos o conhecimento dentro de nós e aplicarmos todo o conhecimento que nós tivemos até agora em nós mesmos. Porque nós temos um momento, uma literatura, um aprendizado riquíssimo para que a gente possa fazer uso de tudo isso e buscar olhar para dentro de nós para nos transformarmos. É claro que o transformar é um passo a passo, com algumas dificuldades, como eu falei ali, a questão, principalmente a questão do cultural, que a gente está arraigado nesses hábitos, nessas posturas, mas é preciso começar. Porque se a gente fica no desculpismo ou na acomodação de dizer, não, eu sou assim mesmo, não, eu agora já não mudo mais, não, mas eu já estou muito velho para fazer isso, para fazer aquilo, eu já não consigo mais. Nós vamos usando esses desculpismos para ficarmos na nossa acomodação e não tentarmos o novo que está aí batendo a nossa porta e nos convidando a um novo momento, a uma nova postura. E o bom de tudo isso é que todo esse novo que está nesse momento nos desafiando e muitas vezes nos trazendo até medo, tem muita gente que está com medo de tudo isso. Tudo isso vai nos trazer momentos melhores, vai nos tornar seres melhores, vai nos possibilitar vivermos com mais paz, com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, com mais harmonia, que é isso que nós queremos para as nossas vidas. Mas não existe transformação sem trabalho. Nós precisamos trabalhar para isso. E o trabalho é esse. É eu me frustrar de ver que eu ainda não consegui, que eu ainda
dessa vez, eu não foi dessa vez, mas amanhã eu me levanto de novo e tento de novo, e depois de amanhã, e depois, e depois, e depois, e assim por diante. E se nós formos falar em mazelas que nós temos dentro de nós, isso daria uma outra palestra. Nós temos muitas mazelas para que a gente possa transformar, muitas mesmo. Então, às vezes, elas estão escondidas, a gente ainda não descobriu o que tem. Eu sempre digo que nós só sabemos qual vai ser a nossa atitude quando nós passarmos por determinada situação. Até não passarmos, nós não sabemos. Tem pessoas que dizem, não, eu estou super preparado para a morte. Mas agora, com o evento da Covid-19, as pessoas estão aterrorizadas, porque agora ficou mais próximo. Agora ficou muito comum. Então, aquelas posturas que a gente achava que já tinha, aquelas verdades ou aquelas certezas que a gente achava que já tinha, ainda não. Nós ainda estamos galgando terrenos desconhecidos, terrenos sombrios, e vamos tendo que acender claridades nessas nossas sombras, para que a gente possa se perceber lá na frente, sim, como seres de luz. Então, não podemos viver na ilusão, porque uma das coisas que nos entrava o nosso progresso espiritual é vivermos na ilusão e acharmos que porque temos algum conhecimento da doutrina espírita, nós já estamos prontos. Nós estamos a caminho e vamos estar em algumas reencarnações daqui para frente. Nós estamos adquirindo conhecimento nesse momento e algumas atitudes mudando, mas ainda falta uma caminhada para que a gente possa aprender, para que a gente possa provar que realmente já sabemos, para que a gente possa interiorizar e transformar em vivência natural todos esses contextos que a gente está aprendendo hoje. Então, temos aí uma longa caminhada, não vamos nos iludir, porque nós ainda vamos caminhar bastante. Mas também não vamos desanimar, porque, meu Deus, eu tenho uma caminhada pela frente. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E aí, assim, a gente vai unidos, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos benfeitores espirituais, não esqueçamos deles, nós vamos trabalhando dia a dia, no passo a passo, sem essa ansiedade de querer alcançar tudo de uma só vez, mas com muita seriedade, com muita tranquilidade, com muita paciência e muita persistência, um dia de cada vez, para que a gente possa chegar lá na frente com solidez. Então, não desesperamos, não, porque a gente ainda está nesse mundo de provas e expiações e já poderíamos estar no de regeneração. A gente vai caminhando, no passo a passo, no dia a dia, com essas entrelaçar dessas mãos e dessas almas, e especialmente os nossos benfeitores, que apostam em nós, que cuidam de nós, nós vamos trabalhando e vamos galgando as nossas aquisições, os nossos lugares nestes mundos melhores. Então, era essa nossa contribuição nessa noite, que a gente tenha coragem de transformar aquelas posturas que já não nos servem mais e que nós já identificamos que elas não nos servem mais. Que possamos sair dessa acomodação. Se é isso que precisamos fazer, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer, porque precisamos sair dessa acomodação, para que a gente possa ser mais feliz. Porque, como disse lá no início, nós precisamos mudar se quisermos ter resultados diferentes. Fazendo as mesmas coisas, nós não chegaremos aos lugares que queremos. Então, é importante que a gente tenha essa coragem de mudar, para que a gente possa ser mais feliz, ser melhor e renovar de fato as nossas atitudes.
Então, era essa a nossa contribuição nessa noite, agradecendo muito os nossos queridos amigos. E, Flávio, Sim. Se tiver mais alguma contribuição aí? Não, aqui tranquilo. Eu acho que temos uma Hamed, né, já da forma que tu nos trouxe. Na realidade, às vezes nós deitamos a ler a obra e a gente, como é o remédio, a gente olha superficialmente. Daí, quando alguém vem, a orientação do médico, do clínico, do profissional, né? E tu, com maestria, nos trouxe justamente este olhar, né? Que é a amorosidade, né, de Maria Santíssima em nós, que nos permite fazer esse enfrentamento, assim, né? De nos colocar na frente das nossas realidades. E a partir desse comportamento, certamente, né? Eu tenho o hábito, né? Me perdoem a autobiografia, mas quando eu começo, eu digo, o que tu tem com isso? Eu falo em voz alta, né? Às vezes eu estou, o que tu tem com isso? Não é contigo. Eu falo que é para justamente como é que a gente combate o mal, né? Dizendo, né? Olha, não tem guarida aqui. Porque o que depender de mim, né? Ontem eu ainda disse, falando com o Vilmar, eu digo, olha, que é uma lição belíssima do Emmanuel, que é essa questão de a gente permanecer no posto. Não sabemos por quê, mas sabemos que temos que fazer, estar no posto. E a mesma coisa nós estamos reencarnados. Então, quer dizer que nós temos que estar nesse posto de experiência e prosseguir, né? Sem medo, mas que nem tu colocaste bem, né? Que remédio aponta, mas também sem fazer violência, né? Porque às vezes a gente se mutila, já fizemos isso nas nossas práticas de espiritualidades, através das reencarnações, ou mutilamos as nossas relações, né? Não nos permitimos ter um cadinho, um bocado mais de paciência, né? Dona Maria, sua contribuição? Olá, tudo bem, Flávio? Como é que estão? Oi. Saudade de vocês. É difícil a mudança, né? Mas temos que mudar, senão a gente vai acabar mal na história. Não, a gente volta para a fila. Lembra do Mão Enferrujada? Ah, sim, com certeza. Bom revê-lo. Que bom revê-lo, né? Bom, olha, tá o José do Rio aí, tava o filho, o pai do Ivan, né? Tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo bem? O Ivan também? Ai, que bom, coisa boa. Antes ele mostrou a Fátia ali, né? Janice, é contigo, então, Janice. Então, queridos amigos, eu convido a todos para que a gente possa encerrar o nosso momento de reflexão com Hamed, que a gente possa ter essa coragem, essa proatividade para que possamos irmos mudando aos poucos as nossas atitudes e transformando os nossos atos, principalmente possamos fazer essa conexão com Deus nesse momento. Eu vou tocar uma música já que o pessoal da Comerge está aí, vamos tocar uma música que nos lembra a Comerge e que também tem muito a ver com esse momento nosso de transformação, que a gente precisa de coragem para lutar, né? Que é o mar da vida. Nós estamos nesse mar da vida, agora nesse momento em que precisamos ter muita coragem, muita força para levar o nosso barco. Ondas da vida carregam um barco atracado no tempo, não quer navegar. Tal praga esse mesmo temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue
segue sozinho, fazer com que barcos prefiram parar. As monstros existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai e enfrenta as tormentas do além-mar. E as velas da coragem vai ir além. Estrelas do bem te guiar. Vai que o Cristo seja luz em seu rogar. Que o risco não te impeça de cantar, ganhar o mar. Com Cristo vem que se chama Senhor, nesta sintonia contigo, aqui viemos neste momento para te agradecer pela dádiva da vida. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de interação com os nossos queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Aqui nos apresentamos, Senhor, para te pedir que nos auxilies, nos dando forças, coragem para prosseguirmos a nossa jornada. E acima de tudo, Senhor, nós viemos te pedir que nos auxilie a transformarmos interiormente, buscando o equilíbrio dia a dia para a transformação das nossas atitudes. Renova-nos, Senhor, nos propósitos de mudança, de crescimento interior. Auxilia-nos a sermos cada dia melhores, a exercitarmos o auto-perdão e o perdão aos nossos irmãos, a exercitarmos a indulgência para conosco e para com todos que nos servem. Sustenta-nos, Senhor, para que possamos migrar destes seres que ainda somos, que ainda carregamos, cheios destas mazelas, para a espiritualidade superior, para que possamos alcançar estes mundos melhores em nossos interiores, ainda que estejamos no lodo, sejamos lírios a perfumar, a embelezar, a encantar. Sê conosco, Senhor, e que sejamos contigo nesse momento, iluminando-nos por dentro, para iluminarmos o mundo em que vivemos. Muito obrigada. E
que a tua paz permaneça conosco.